Vamos seguir? Parte 2 então, e agora entrando nos recursos em espécie. Então agora a gente vai ver aquela linha lá que nós vimos dos recursos, como é que vai funcionar, como é que aquilo vai andar, e a teoria é importante para a gente poder chegar na espécie de cada recurso. Agora, eu já comentei e vou só reforçar. Hoje nas provas de TRTs principalmente, o que mais está aparecendo é a teoria geral. Não é que os recursos em espécie não sejam importantes, claro que é, senão não dava nem essa aula. Mas a teoria geral hoje está representando muitas questões. Então lá tem muita regrinha, tem muita jurisprudência. Fiquem bem atentos, tanto você técnico quanto você analista, com a teoria geral dos recursos. Bom, o primeiro recurso que a gente vai tratar é o recurso mais usual na JT, que é o recurso ordinário. O que é interessante do recurso ordinário? Se você observar, desde a primeira aula, eu estou gritando no seu ouvido, da sentença KBRO, da sentença KBRO, da sentença do juiz KBRO. Desde o início, eu falo isso para você. Todo mundo sabe da sentença KBRO, Laura sabe da sentença KBRO, qualquer criança sabe da sentença KBRO e cabe. Pois bem, só que não cabe só RO da sentença. Cuidado com isso. Que cabe da sentença, cabe. E mais um detalhe. Nos locais em que não existe vara ou trabalho, a sentença proferida por um juiz de direito investido na jurisdição trabalhista também cabe RO. Não cabe apelação. Apelação é do mal pra gente. Então essa aqui é fácil. Todo mundo aceita, ninguém rejeita. Mas tem a segunda possibilidade. Também caberá recurso ordinário quando o Tribunal Regional do Trabalho, o TRT, funcionar com a sua competência originária. Quero dizer, funcionar como primeira instância. Melhor, o processo iniciar perante o Tribunal Regional do Trabalho. Em um dissídio coletivo, o processo pode iniciar no TRT, sim. Um mandado de segurança, a depender, pode iniciar no TRT. Uma ação rescisória pode iniciar no TRT. Nesses casos, desta decisão do TRT, funcionando em uma ação de sua competência originária, eu pulei a vara do trabalho e o processo começou direto no TRT, cabe não recurso de revista, porque seria um erro grosseiro, nós já falamos sobre isso lá no princípio da fungibilidade ou conversibilidade. Não lembra? Volta o vídeo, você vai ver que pode. Neste caso, não cabe recurso de revista. O que cabe é recurso ordinário para o Tribunal Superior do Trabalho. Cuidado com isso. Isso é muito interessante. Então, o artigo 895 da CLT vem e fala: cabe recurso ordinário para a instância superior quando? Inciso 1. Das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos no prazo de 8 dias. Aqui é fácil. Olha lá, decisão de vara e juízo. Fácil, fácil, fácil. Todo mundo aceita, ninguém rejeita. Agora, olha o inciso 2. Das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais do trabalho, dos TRTs, tribunais regionais do trabalho, em processo sua competência originária. O processo começou no TRT no prazo de 8 dias, quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos. Quer nos individuais, mandado de segurança, rescisória, quer nos coletivos, como eu falei aqui, dei o exemplo para você de um dissídio coletivo. Então, primeira hipótese, sentença definitiva. Quando eu falo sentença definitiva, eu tenho uma sentença procedente ou improcedente. Ok. Quando eu falo em sentença terminativa, também cabe RO. E quando eu tenho uma sentença terminativa, Renzete? Se ocorrer um arquivamento, por exemplo, ou seja, extinção sem apreciação, sem julgamento de mérito. Essa é a primeira hipótese. Vou repetir. Sentença definitiva ou terminativa cabe RO. Sentença definitiva, julgou procedente ou improcedente os pedidos. Sentença terminativa, arquivamento ou extinção do processo sem resolução de mérito, fácil. Segunda hipótese, decisão de um TRT em uma ação de sua competência originária. O processo começou no TRT. O TRT funcionou como se fosse a primeira instância. Neste caso, cabe recurso ordinário para o TST. Mas, Genzete, quem julga no TST esse recurso ordinário? Porque eu sei, vamos chegar lá, mas eu já sei, que o recurso de revista é apreciado por uma turma do TST. Também a turma do TST? Não. Quem vai apreciar o recurso ordinário
de uma decisão do TRT numa ação de sua competência originária, se for um acórdão em um dissídio individual, mandado de segurança, ação rescisória, quem aprecia o RO vai ser a SDI 2, Seção Dissídios Individuais 2. Se for um acórdão em um dissídio coletivo, por exemplo, a decisão lá de um dissídio coletivo mesmo, quem vai apreciar é a SDC, a Seção de Dissídios Coletivos. Atente-se bem a isso, tá? Bem tranquilo. Bom, os exemplos clássicos para a sua prova, pode confiar em mim, em que o TST funciona como se fosse uma primeira instância, é no mandado de segurança e é na ação rescisória. Olha aqui essa jurisprudência, a súmula 158 do TST. Da decisão de TRT em ação rescisória, é cabível recurso ordinário para o Tribunal Superior do Trabalho, em face da organização judiciária trabalhista. Então, veja lá, se a ação rescisória começou no TRT, quem vai julgar o RO é o TST, não é recurso de revista. Cuidado, você tem que sempre lembrar disso, não é recurso de revista. Então, ó, se você quer impugnar, por exemplo, nada como os exemplos, né? Um acordo do TRT, você quer impugnar um acordo do TRT, não é isso? Se você quer impugnar um acordo do TRT, você vai ajuizar, porque você quer desconstituir, perdão, impugnar, ó, você quer desconstituir, você vai ajuizar uma ação rescisória perante o TRT. Mas por que perante o TRT? Porque cada tribunal tem competência para apreciar as suas próprias decisões. Atente-se bem isso daqui. Então, no TRT, ação rescisória no TRT. Então, neste caso, dessa decisão cabe o quê? Cabe recurso ordinário para o TST. Porque, veja, o processo começou perante o TRT, então cabe RO para o TST, não cabe recurso de revista. Tá, tudo bem? Então, é uma ação de competência originária. Eu estou desconstituindo um acórdão do TRT. Se eu vou desconstituir um acórdão do TRT, eu vou iniciar essa rescisória perante o TRT. Beleza? O recurso quem julga é o TST, é o RO. A outra hipótese, deixa eu só apagar aqui, a outra hipótese é do mandado de segurança. Então, a ação rescisória ou mandado de segurança vão aparecer na sua prova. E a do mandado de segurança está aqui na súmula 201, que dispõe. Súmula 201. Decisão de TRT em mandado de segurança cabe recurso ordinário no prazo de 8 dias para o TST, igual dilação para o recorrido e interessado apresentarem razões de contrariedade. Então, decisão de TRT em mandado de segurança cabe RO. Mesma coisa. Se você impede o mandado de segurança perante, vem para mim, o TRT, deu a nossa vinhetinha, impetrou o mandado de segurança perante o TRT, sei lá, o juiz do TRT, o desembargador, cometeu alguma arbitrariedade, então você vai impetrar o mandado de segurança perante o TRT. A competência originária é do TRT em relação a essa autoridade coatora. Beleza. Dessa decisão, cabe recurso ordinário para o TST. Não cabe recurso de revista, cabe RO para o TST. Então, não esquece do esqueminha. Sentença RO-TRT. Ó, sentença RO para o TRT. Acordo do TRT funciona como primeira instância, cabe RO para o TST. Duas são as hipóteses, aí tem que gravar isso, só aceitar e não rejeitar isso. Duas são as hipóteses de cabimento do recurso ordinário. Duas. Bom, o recurso ordinário trata-se de um recurso meramente devolutivo, aquela regrinha dos efeitos dos recursos no processo de trabalho, que são os efeitos meramente devolutivos. No entanto, para se obter um efeito suspensivo aí ao recurso ordinário, o recorrente deverá, mediante uma simples petição, requerer ao tribunal ou relator o efeito suspensivo daquela decisão. Então, vou repetir. O RO tem efeito meramente devolutivo. Se o recorrente quiser dar um efeito suspensivo àquela decisão, eficácia daquela sentença, ele tem que requerer, mediante uma simples petição, ao tribunal ou ao relator, como diz aí o artigo 1012, parágrafo 3º do CPC de 2015, que fala o pedido de concessão do efeito suspensivo. Nas hipóteses, o parágrafo 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido a quem? Esse requerimento é uma simples petição. Ao tribunal, no período compreendido de interposição da apelação, nosso RO, e sua distribuição, ficando o relator designado para o seu exame prevento para julgá-lo. Ou você pede direto ao relator, se já distribuiu aí o seu recurso ordinário. Parágrafo 4º.
Na hipótese, parágrafo 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Esse parágrafo 4º nada mais é do que a explicação de quando que se justifica um recurso ter um efeito suspensivo, suspender a eficácia de uma decisão. Que aí você tem que lembrar o seguinte: se a decisão tiver um efeito suspensivo, quando você interpuser o seu recurso, você não pode iniciar nem a execução provisória. Quando a gente fala que os recursos no processo de trabalho, em regra, são dotados de efeito meramente devolutivo, isso permite que você inicie a execução provisória, que você vá até o ato de constrição, que é a penhora. Não avance, via de regra, é claro, para os atos de expropriação, que é avaliação e venda de bem. Tem doutrinadores que pensam diferente, mas estou preocupado agora com a sua prova. E não transformar você num doutor em processo de trabalho. Longe de mim. Cuidado com mais um detalhe, pensando em prova. Se falar, segundo o entendimento do TST, segundo o simulado pelo TST, o efeito suspensivo no recurso ocorrerá por meio de ação cautelar. Hoje, para sua prova, é o que vale. Vai mudar? Vai, mas é esse hoje o gabarito. Então, a súmula 414 vem e diz, lá no segundo período dela, a ação cautelar é o meio próprio para se obter efeito suspensivo ao recurso. Então, segundo o súmula do TST, a ação cautelar é o meio próprio para se obter efeito suspensivo a um recurso. Ok? Lembrando que existe juízo de retratação no recurso ordinário. O que é o juízo de retratação do recurso ordinário? É a possibilidade daquele mesmo julgador, o juiz do trabalho, por exemplo, rever a sua própria decisão. Então, veja, quando o juiz indefere de plano a petição inicial, quando há extinção do processo sem resolução de mérito, quando uma improcedência liminar, então nessa situação, indeferimento de petição inicial, extinção sem resolução de mérito, cabe recurso ordinário, porque tem uma sentença terminativa. Então na sentença cabe RO. Quando você interpuser o recurso ordinário, o juiz do trabalho poderá se retratar no prazo de 5 dias. Ele pode se retratar e plenamente começar lá o julgamento, começar a apreciar, a instruir o que for. Se o juiz não se retratar, o recurso segue. Então não esqueça disso. Quando você interpuser o recurso ordinário, dependendo da situação, se for como eu falei aqui, juiz deferiu a petição inicial de plano de imediato, o juiz julgou o processo extinto sem resolução de mérito, houve improcedência liminar, nesses casos cabe a retratação. Então o juiz, quando for fazer o juízo de admissibilidade, vamos dizer assim, ele vê que ele mesmo cometeu uma falha, um erro, e se retrata. Se o juiz se retratar, o processo segue normalmente. Se ele não se retratar, aí vai para o tribunal apreciar o recurso ordinário. Ok? Muito bem. O artigo 331 deixa eu botar aqui, do CPC de 2015 diz assim: indeferida a petição inicial, ó a hipótese primeira, indeferimento da petição inicial. O autor poderá apelar, o nosso é recurso ordinário, facultado ao juiz no prazo de 5 dias retratar-se. Juízo de retratação. 485 do CPC. O juiz não resolverá o mérito quando? Parágrafo 7º. Aí vem todas as hipóteses que o juiz não resolve o mérito. Beleza, extinção sem resolução de mérito. Aí olha o parágrafo 7º. Interposta apelação, para a gente RO, em qualquer dos casos de que trata os incisos desse artigo, ou seja, em qualquer dos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, o juiz poderá se retratar. Volte lá. O juiz, em 5 dias, pode se retratar. Então, hoje, o juiz, por força do novo CPC, o juiz pode se retratar em qualquer hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito. Está aí para você, meu amigo analista, precisando de uma provinha bem difícil para você não cai em caixa de banana. Artigo 332 do CPC. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente. Olha lá, outra situação. O juiz julga liminarmente pedido. Não tem nem instrução processual. Neste caso, se for interposto o recurso ordinário, o juiz poderá retratar-se também no prazo de 5 dias. Parágrafo 4º. Se houver retratação, acabei de falar, o que acontece? O juiz determinará o prosseguimento do processo com a citação do réu. E se houver retratação, o processo vai seguir normalmente. Se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contra-razões no prazo de 15 dias. Né? Nosso no prazo do recurso vai ser 8 dias, né? 15 para a gente. Vai apresentar as contra-razões para que esse recurso chegue ao tribunal.
Então veja, o juízo de retratação acontece em qual momento, Risete? No momento que o juiz vai analisar os pressupostos de admissibilidade. Você vai lá e interpôs seu recurso ordinário. Beleza. Interpôs por quê? Porque o juiz indeferiu de plano a petição inicial. Ou, é uma das hipóteses, qualquer uma hoje, da extinção do processo em resolução de mérito. O juiz liminarmente julgou improcedente a ação porque é um caso que não precisava da fase instrutória. Beleza. Você vai e interpõe o RO. Interposto o RO, o juiz vê. No prazo de 5 dias ele pode se retratar. Se ele se retratar, ele vai mandar notificar o réu, vai citar, para seguir o processo. Se o juiz não se retratar, aí ele vai abrir prazo para a parte contrária apresentar as contrarrazões ao recurso ordinário. E aí, com ou sem as contrarrazões, já que contrarrazões é uma faculdade, mandar tudo para o tribunal para analisar lá o recurso ordinário. Fechado? Tranquilo? Muito bem. Quando você interpuser o recurso ordinário, você tem basicamente... Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso aí, super competitivo, aqui no Lá Concurso? Então convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br. Lá nós temos uma preparação top de linha para o concurso do TRT 24. TRT 24, Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul. Concurso esse que edital já está na praça, está publicado. A data da prova é no dia 26 de março, tá? 26 de março de 2017. Galera, papo reto com vocês. Esse nosso curso não é um curso qualquer, tá? Esse é um curso altamente competitivo. Você pode pesquisar, você pode procurar o trabalho dos nossos grandes professores na internet e você vai chegar à conclusão seguinte, que aqui no Lá Concursos é o melhor custo-benefício do mercado. Nós aqui do LAC, nós temos 3 cursos para o TRT 24. Primeiro, o curso de analista judiciário, área administrativa, tá? Um curso altamente competitivo, porque o professor Luiz Antônio é professor de administração e aquela parte de conhecimentos específicos na área de administração pública, vocês podem ter certeza que o professor vai fazer uma grande preparação para vocês gabaritarem. O curso de técnico, tá? O curso de técnico nós temos como grande professor o professor Rogério Renzetti, de Trabalho e Processo do Trabalho, que vai gerar um grande diferencial competitivo para a galera. Tá certo, meus amigos? Ó, detalhe, 10 de 25 cada um dos cursos, ou se você quiser os dois, o combo aí por apenas 10 mensalidades de R$ 32,00, um curso completaço. Tá certo, meus amigos? Ó, detalhe, você quer aí esse PowerPoint, você quer esse material do professor? Acesse nosso site, tem um link aqui embaixo aqui que você pode fazer o download gratuitamente desse material. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.